pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus e esse grandioso amor de nossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria. Que você possa receber toda a paz, toda a sorte, todas as bênçãos, da parte do nosso Deus. Hoje o céu esteve aberto para todos aqueles que acreditam e que buscam com muita fé no Senhor as suas bênçãos, as suas vitórias, as glórias do Senhor para a sua vida e a vida dos seus. Então esse é o desejo que a gente sente do fundo do nosso coração para você que vai estar chegando, participando conosco dessa live, tá? Até dizendo a vocês que maravilhada em Deus, a gente está aqui com o propósito de dedicar ao estudo bíblico e o fazemos mais para nós. Por isso que eu não reparo a questão do tempo, Depois a gente vai deixar guardadinho, baixado lá no YouTube para estar sempre repassando. Então a gente faz para nós. Mas eu fico assim tão feliz, Mesmo sendo para nós, ter a graça em Deus de ter a sua companhia. Isso é maravilhoso, ainda mais nos tempos de hoje, Quem é de caminhada sabe a dificuldade que se encontra para o estudo bíblico. O servo, ele quer tudo, muitas das coisas, O servo cristão, os irmãos, mas quando se trata do estudo bíblico, é raríssimo aqueles que permanecem, aqueles que querem ouvir, com detalhes, com gosto mesmo, com prazer, com vontade, de escutar a Deus. Então você que está aí, Deus abençoe grandiosamente a sua vida, que Deus faça de ti um grande vaso, um grande instrumento para ajudar, orientar, e salvar muitas almas que estão aflitas, que estão perdidas, Eu quero rogar ao Espírito Santo socorrer a ajuda de nossa mãe, porque graças a Deus nós temos no céu todo o amparado dos santos e que na qual eles estão à disposição, de todo cristão para interceder. Basta a gente lembrar, basta a gente invocar, citar o nome do Senhor, relembrar, ofertar as suas chagas. Até digo isso porque em experiência com Deus, na igreja, em adoração, um dia viu fortemente a presença do Padre Pio. Eu via como se eu estivesse ali pertinho dele, ele me mostrava chagas, só que eu vi ele deitado e como se ele estivesse ali só realmente repousando, não tivesse tido a sua vida, poupada da terra ainda, como se ele estivesse vivo, só repousando. E ele mostrava as chagas dele para mim e ele dizia: ofereça as minhas chagas, a Deus nas tuas orações. Olha que lindo, gente. Eu digo a vocês que aquele dia eu fiz com tanto amor, porque eu entendi que eles deram a vida por Jesus, pela igreja de Jesus, e não cessam de se ofertar ainda por nós, que cremos no Deus que eles também doaram as suas vidas. Eles querem muito nos ajudar a salvar muitas e muitas almas para o reino dos céus, Embora nós sabemos da nossa fraqueza, as limitações, a correria do dia a dia, e mesmo sabendo, não podemos parar e nos alegrarmos, porque sabemos que temos os santos que intercedem
por nós, tá? Então é uma alegria imensa estar aqui te recebendo para este estudo, que você possa receber aí esse dom, porque é um dom. Eu falo que é um dom rezar o rosário, fazer o estudo, dobrar os joelhos, né, nos horários determinados, da sua aliança com Deus, o seu propósito com o Senhor, são dons. E esses dons a gente vai recebendo à medida que vamos melhorando, que vamos nos esforçando. Nem sempre queremos, nem sempre estamos dispostos, mas por amor nós estamos fazendo, por temor, pela fé, né? A gente também muitas vezes precisamos olhar no espelho e dar uma dura em nós mesmos. Vai fazer sim, você tem um propósito, você não vai perder esse propósito, né? E buscar essa força do alto para que a gente seja fiel a Deus, né? Porque nós sabemos que se for dar o gosto à carne, ela não sai do sofá, não sai do celular. Então está na hora da gente criar vergonha mesmo e buscar diretamente da fonte. Amém? Então vamos lá, já pedindo a intercessão do Espírito Santo para nos iluminar, para guiar nossos passos, iluminar toda a treva, toda a escuridão, para que ninguém aqui que está assistindo essa live venha tropeçar, cair, até mesmo escorregar, mas que livre os passos, o mal no caminho, né? O Senhor venha livrar, venha proteger, venha enviar anjos para libertar esses passos, esses caminhos, né? Com esta luz da palavra, seguiremos seguindo os passos do Mestre. Amém? Então, hoje, já estamos avançando. Graças a Deus, logo estaremos entrando no próximo livro, se for, né, seguir assim certinho. Hoje o capítulo 12 de Êxodo, já foi falado sobre o anúncio da 10ª praga, vimos a semana passada, no sábado, e hoje nós já vamos ouvir as recomendações de Deus para Moisés a respeito da Páscoa. Aí eu quero te perguntar a você que está me assistindo, está me ouvindo hoje, você sabia que a Páscoa se dá da passagem da liberdade dos israelitas quando Deus os tirou do Egito para a terra prometida? Hoje fica conosco porque está maravilhoso esse estudo e nós vamos conhecer passo a passo. É uma lei perpétua, né? Uma lei eterna. Ninguém pode estar mudando essa lei aqui porque ela é perpétua, ela foi deixada por Deus. Deus pode aperfeiçoá-la, né? Que nem nós temos Jesus. Deus é Deus. Mas é uma lei que se repete até hoje, né? Lá em Israel. Então, eles obedecem passo a passo, porque eles sabem a importância de obedecer a Deus e o que Deus fizera com o seu povo desde o princípio. Vamos seguir com a leitura, então? A instituição da Páscoa. Então, Êxodo 12, vai do versículo 1 até o 51. O livro anterior foi curto, mas esse é um pouquinho mais estendido. Mas a gente vai dar uma boa leitura, né? Para que possamos fazer dentro do nosso horário. Então, vamos lá. O Senhor disse a Moisés e a Arão: este mês será para vós o princípio dos meses. Vós o tereis como o primeiro mês do ano. Dizei a toda a Assembleia de Israel:
No 10º dia deste mês, cada um de vós tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então tomará em comum com seu vizinho mais próximo, segundo o número das pessoas, calculando-se o que cada um pode comer. O animal será sem defeito, macho, de 1 ano, e podereis tomar tanto um cordeiro como um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então toda a Assembleia de Israel o imolará no crepúsculo, e tomarão do seu sangue e o porão sobre as suas ombreiras e sobre a moldura da porta das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Nada comereis dele que seja cru ou cozido, mas será assado no fogo completamente, com a cabeça, as pernas e as entranhas. Nada deixareis dele até pela manhã. Se sobrar alguma coisa, a queimareis no fogo. Eis a maneira como o comereis. Tereis cingido os vossos rins, vossas sandálias nos pés e vosso cajado na mão. Vós comereis apressadamente. É a Páscoa do Senhor. Naquela noite eu passarei através do Egito e ferirei os primogênitos no Egito, tanto dos homens como dos animais, e exercerei a minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal, de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante, e não sereis atingido pelo flagelo destruidor. Quando eu ferir o Egito, conservareis a memória daquele dia, celebrando-o com uma festa em honra do Senhor. Fareis isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Comereis pão sem fermento durante 7 dias. Logo ao 1º dia, tirareis de vossas casas o fermento, pois todo o que comer pão fermentado desde o 1º dia até o 7º será cortado. De Israel. No 1º dia, assim como no 7º, tereis uma santa assembleia, e durante esses dias não se fará trabalho algum, exceto a preparação da comida para todos. Guardareis a festa dos ázimos, porque foi naquele dia que tirei do Egito vossos exércitos. Guardareis aquele dia de geração em geração. É uma instituição perpétua. No 1º mês, desde a tarde do 14º dia do mês até a tarde do 21º, comereis pães sem fermento. E durante 7 dias não haverá fermento em vossas casas. Se alguém comer pão fermentado, será cortado da Assembleia de Israel, quer se trate de estrangeiro ou natural do país. Não comereis pão fermentado. Em todas as vossas casas comereis ázimos. Moisés convocou todos os anciões de Israel e disse-lhes: Ide e escolhei um cordeiro por família, e imolai a Páscoa. Depois disso, tomareis um feixe de isopo, o ensopareis no sangue que tiver na bacia, e aspergireis com esse sangue a moldura e as 2 ombreiras da porta. Nenhum de vós transporá o limiar de sua casa até pela manhã. Quando o Senhor passar para ferir o Egito, vendo o sangue sobre a moldura
e sobre as duas ombreiras da porta, passará adiante e não permitirá o destruidor entrar em vossas casas para ferir. Observeis esse costume como uma instituição perpétua para vós e vossos filhos. Quando tiverdes penetrado na terra que o Senhor vos dará, como prometeu, observareis esse rito. E quando vossos filhos vos disserem, que significa esse rito, respondereis: é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor, que ferindo os egípcios, passou por cima das casas dos israelitas no Egito e preservou nossas casas. O povo inclinou-se e prostou-se, e em seguida retiraram-se os israelitas para fazerem o que o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão, assim o fizeram. Extermínio dos primogênitos. Pelo meio da noite, o Senhor feriu todos os primogênitos no Egito, desde o primogênito do faraó, que deveria assentar-se no trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se durante a noite, assim como todos os seus servos e todos os egípcios, e fez-se um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Naquela mesma noite, o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe: ide, sai do meio do meu povo, vós e os israelitas, ide prestar um culto ao Senhor, como disseste. Tomai vossas ovelhas e vossos bois, como pedistes. Ide e abençoai-me. E os egípcios estavam com o povo para que saísse quando antes do país. Vamos mover todos, disseram eles. O povo tomou a sua mesa antes que fosse levedada. Cada um carregava em seus ombros a cesta embrulhada em seu manto. Partida dos israelitas. Os israelitas, segundo a ordem de Moisés, tinham pedido aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e vestes. O Senhor lhes fizera ganhar o favor dos egípcios que atenderam ao seu pedido. Foi assim que despojaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramses para Sucote, em número de 600.000 homens aproximadamente, sem contar os meninos. Além disso, acompanhava-os uma numerosa multidão, bem como rebanhos consideráveis de ovelhas e de bois. Cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, pois esta não se tinha fermentado, porque tinha sido lançado fora do país e não puderam deter-se nem fazer provisões. A permanência dos israelitas no Egito durara 430 anos. Exatamente no fim desses 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Foi uma noite de vigília para o Senhor, a fim de tirar do Egito. Essa mesma noite é uma vigília a ser celebrada de geração em geração por todos os israelitas em honra do Senhor. Lei relativa à Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão: eis a regra relativa à Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Todo escravo adquirido a preço de dinheiro e que tiver sido circuncidado comerá dela. Mas nem o estrangeiro, nem o mercenário comerão dela. O cordeiro será comido em uma mesma casa. Tu não levarás nada de sua carne para fora da casa, e não lhe quebrarás osso algum. Toda a Assembleia de Israel celebrará a Páscoa. Se um estrangeiro
habitando em sua casa, quiser celebrar a Páscoa em honra do Senhor, que primeiro seja circuncidado todo varão de sua casa, e somente depois poderá fazê-lo, e será tratado com a mesma igualdade que o natural do país. Mas nenhum incircunciso comerá da Páscoa. Haverá uma mesma lei para o natural e o estrangeiro que peregrina entre vós. Todos os israelitas fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Obedeceram-lhe naquele mesmo dia. O Senhor fez sair do Egito os israelitas como fileiras de um exército. Então, estas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Para você que entrou agora, seja bem-vindo. Nós acolhemos, no coração de Deus. Que o Espírito Santo interceda, abre os caminhos, abençoe, a vida, a família. Então, é isso aí. Nós vamos agora acolher essa palavra no nosso coração. Uma palavra um pouco extensa hoje, porque estamos vendo todos os dias o capítulo inteiro, mas bem detalhada, Deu para entender claramente o que o Senhor está trazendo para nós nessa noite. A verdade de Deus, cuja experiência os antepassados tiveram, grandiosa. Grande poder de prodígios, de milagres, algo assim, fora do comum. E há muitos ainda, que duvidam, muitos ainda não acreditam, mas está escrito, está relatado, e os estudos sempre é focado, em cima de artefatos, de descobertas, aonde cada vez mais se confirma a passagem, o tempo que eles estiveram lá, os israelitas, as construções, tudo. Então a gente fica feliz no nosso Deus, que sempre pensou com muito amor e carinho em cada um de nós, os seus filhos. E veja bem, para a gente já, com a ajuda de Deus, já invocando o Espírito Santo para ser o nosso professor, mestre, e o nosso Deus, para guiar esta palavra, já suplicando a Deus também, aos corações. Vem no meu coração de dizer a você que está com o coração aí muito angustiado hoje, deixa a palavra entrar, procure se desligar das suas preocupações por um momento, fazendo um favor para você mesmo, esse favor, Deixa essa palavra entrar, deixa Deus agir. A palavra, ela tem uma unção muito, muito grande, um poder muito, muito grande. Até hoje eu não entendo, assim, quando a gente, no início da juventude, quando Deus nos chamou, lia bastante, Deus mostrava um fogo, mas saindo aqui desse livro. Eu sei que é muito mais daquilo que a gente já tem a noção de que seja, porque é o sobrenatural falando muito alto. E por que eu estou trazendo isso para você? Porque a palavra, ela vai curar. Essa sarça, essa chama, esse fogo, essa brasa, vai queimar todos esses pensamentos ruins que você está na mente. Vai destruir, vai aniquilar todo o mal. Principalmente as palavras que estão no seu subconsciente. Olha, gente, tem muita gente que não vai aguentar, sabe por quê? Deus nos pediu para tirar o barulho, Porque aguentar, que eu digo assim, não está aguentando, porque as letras das músicas, esse barulho, ele fica gravado na mente, está perturbando muitas pessoas. Assim como o celular também prejudica bastante, Então, as pessoas estão assim vivendo, mas com um pensamento, como aqui seria a palavra certa?
uma opressão muito grande, isso, uma opressão muito, muito grande na mente. Então, assim, tudo precisa esvaziar, né, para poder recomeçar do zero. Então, tá na hora de a gente, às vezes, deletar algumas coisas, e a forma de a gente purificar nossa mente é por meio da palavra, por meio do silêncio, por meio de alguns novos costumes, hábitos, que é justamente aquilo que a palavra está trazendo hoje para nós. Esse pão fermentado, ficar 7 dias, porque tinha esses pães lá no passado, né? Essas festas. Então, mas agora é novo, vai ser tudo renovado. Então vai precisar de 7 dias para a purificação. Né? Então, tudo que tiver de morrer, de cair por terra, de tudo que é negativo, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Talvez seja isso que Deus está pedindo hoje para você, para purificar a sua mente. 7 dias fazendo uma faxina na mente, né? No sentido assim, de alguns hábitos, principalmente Deus tem colocado aqui o barulho, né? Às vezes é a questão do barulho, imagens também. Então, assim, vamos vigiar, né? Vamos cuidar, porque para recomeçar de novo, vim com toda sede pela vida, prazer de viver. Olha que é tão gostoso a vida, gente, é maravilhoso. Tem mulheres aí que às vezes pensam que para ser feliz tem que ter alguém do lado, um companheiro, tem que tantas coisas. Sim, Deus deixou, não digo, não estou aqui para dizer que Deus não deixou, mas olha, é até bom para que não peque, que tenha realmente um cônjuge. Mas quando você passa a amar, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você passa a amar esse Deus, a fé que você tem nele, o amor que você recebe todos os dias dele, preenche tanto. E uma das formas é a palavra. É a obediência, é essa aliança, é um coração grato o tempo inteiro. Então isso preenche demais, é maravilhoso. Aí o que acontece? Aí quando vem aquela solidão, a tristeza, é ofertado a Deus. Vamos ofertar essas solidões, essas dores, essas angústias, né? Vamos ofertar pela nossa salvação, pela salvação da família. E hoje também essa história é muito linda, porque a gente vai entender que tem certas coisas, não tudo, né? Tem certas coisas que o homem consegue resolver, é isso que eu ia dizer. Mas muitos é somente Deus. Então, o impossível da sua vida, deixa com Deus. Deixa Deus resolver. Vejamos aqui, então, aqui o momento que fala da partida, né? A partida do povo de Israel, que vai sair do Egito. Deus hoje vai dar toda a orientação para Moisés. Vai instituir aqui a Páscoa. Nós vamos aprender cada detalhe. Vamos entender aqui já, por meio da palavra, que Deus estava preparando aquele povo para essa vinda de Jesus. Esse pão asmo. Olha, vamos trazer a memória onde a gente vê esse pão hoje, né? Santa Eucaristia. Esse tempo de purificação, esse cordeiro que vai ser imolado. Quem que é o cordeiro hoje que é imolado pelos nossos pecados, e quem vai à Santa Missa recebe ali a sua misericórdia, se estiver realmente desejoso de se arrepender, de começar uma vida nova. É o Cristo, é o próprio Deus. Olha que bênção, né? Então aqui, olha, essa partida que é celebrada, chamada de Páscoa. Então esse capítulo que ele fala, ele descreve claramente as orientações que Deus dá para Moisés, passo a passo, de como será celebrado a Páscoa. E como também acontece esse ritual, né? Será aqui repetido sempre na vida dos judeus, porque é uma lei perpétua. Não tem quem tire. Pode querer refazer a Bíblia, né? Como a gente
já tenho ouvido tantas coisas, tantas situações aí, estão querendo até descrevê-la novamente, né? Pessoas que nem conhecem, por discordar da palavra de Deus, pode fazer livros novos. Não tira o poder que há nessa palavra, porque é uma lei perpétua, repassada de geração em geração, a lei do nosso Deus, que é respeitada ao pé da letra pelos judeus. Ou seja, só para a gente entender o que é mesmo Páscoa, a Páscoa é a passagem, ou seja, a saída da vida do povo de Deus, né, do Egito, eles saindo da escravidão para uma liberdade agora com Deus. E isso, gente, essa passagem, a Bíblia também nos diz que esse povo, ele estava esperando por essa libertação. Vocês lembram que começamos o livro falando de José, desde a época de José, quando trouxe lá os seus irmãos, 430 anos. Daquele tempo de José até aqui agora, já se passaram 430 anos que esse povo está esperando em Deus a liberdade deles, a libertação deles. E você chorando porque você começou, orou hoje cedo e a sua vida, hoje você já quer que Deus já haja na sua vida, né? Não quer esperar a mudança, não quer esperar para ver se a pessoa vai mudar, não quer dar o tempo, não quer dar o perdão. Eles esperaram esse povo 430 anos. E esse dia agora aconteceu, né? Será nessa noite da leitura que acontecerá todos os fatos ocorridos, né, que Deus contou a Moisés, em detalhes, né? Então, o que acontece? Deus vai lá, chama Moisés e passa tudo para ele, né? Passo a passo. Diz a Moisés que ele terá que... tanto Moisés e Araão, tem que lembrar sempre de Araão, que Araão é que representava também Moisés. Moisés representava a pessoa de Deus e Araão falava por Moisés. Então aí Deus chama Moisés e fala a respeito do que vai acontecer. Que esse vai ser agora um mês muito importante, um memorial para os judeus, porque vai ser o primeiro mês aonde se dará as primeiras comemoração e eles vão ter que fazer tudo aquilo que Deus vai colocar para que não seja nunca esquecida essa data, nunca. É preciso repassar para o filho, para o neto, para o bisneto e assim de geração em geração, para que todos possam lembrar dos feitos de Deus. Então vai ser instituída essa festa, que na verdade já tinha a questão dessa festa, né, principalmente dos pães sem fermento, mas de uma outra forma. E agora vai ser de uma forma da vontade de Deus, porque da forma que era meia pagã, né? E agora vai ser espiritual, porque Deus vai abençoar esse dia, e esse dia vai se tornar um grande memorial. Então Deus aqui pede a Moisés, para quê? Que instrui Moisés para que ele diga ao povo tudo que é para ser feito, para que isso aconteça, essa libertação. Gente, primeiro a gente ora, aí depois Deus vai falar, escuta quando Deus fala. As pessoas não recebem muitas das vezes as graças, porque na hora que Deus fala não quer obedecer, não obedece. E às vezes é o seu pai que está falando com você, às vezes é um irmão, às vezes é uma criança que está sendo um instrumento de Deus, às vezes até é uma pessoa, um morador de rua, é uma pessoa desprovida de qualquer interesse, humilde, que vai falar com você. Então fica atento quando Deus vai falar, sabe por quê? Porque quando Deus fala, aí tem que obedecer. Porque você rezou o rosário, né? As 1000 Ave Maria, ou fez a oração lá no seu quarto, oração espontânea, você mesmo falando com Deus. Então, você precisa ficar atento. O barulho não deixa a pessoa ouvir,
né, tira a atenção. Deus fala, só que o barulho confunde. Aí a pessoa fala, vou me importar com isso, nada, não vai acontecer nada, e eu vou fazer o que eu dá na telha. É bem assim, né? Mas não é não. Então, quando Deus fala, obedece. Aí depois da obediência, tá pronto para receber a graça. Que é o que vai acontecer aqui com eles. É assim desde o princípio, desde que a gente se entende por gente, né? Então aí não adianta, filha, você dizer, eu oro. Quanto mais eu rezo, mais, né? Tem um ditado popular que diz assim, não é verdade não. Você não está sabendo orar, você não está sabendo rezar, né? Você está vindo com o seu interesse próprio. Você não quer obedecer a Deus, você quer, muitas das vezes, que Deus te obedeça. Então, a gente precisa obedecer ao Senhor aqui. A gente ora para obedecer a Deus. E não é que seja feita a minha vontade, não. É a vontade do Senhor, assim como o Pai Nosso. Os mesmos ensinando as criancinhas, né? Lá na sala a rezarem, eles diziam... o Pai Nosso, para Deus fazer a vontade deles. Eu falei, não, tá errado. Temos que prestar atenção. Não é a nossa vontade, é a vossa vontade, Senhor. A vossa vontade, Senhor. Entendeu? Porque a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. O desejo do Senhor é que a gente vá longe, que a gente receba muito mais daquilo que nós imaginamos que somos capazes, né, de alcançar, falando da salvação, da conversão, da espiritualidade, tá? Agora, os benefícios aqui na terra, os bens, as conquistas, é claro que se você tiver uma vida, né, na graça, as portas vão se abrir. Se você não tiver inimizade com ninguém, for uma pessoa muito boa, todo mundo vai querer, né, ajudar um pouquinho. Ei, você é fulano, vai apresentar, oi, fulano. Quando a gente é amado, né, é tão gostoso. Há mais oportunidades. Mas se ficar emburrado dentro de casa, com raiva de todo mundo, achando que não precisa de ninguém, aí não tem como mesmo, né? Aí as portas vão se fechar. Então, tudo vai do nosso coração. E da nossa fé em Deus. Aqui, então, Deus instruindo Moisés, aí Moisés vai falar para o povo. O povo tem que matar, né? Deus pede um cordeiro, pode ser ali um cabrito, sem mancha, sem nenhum defeito. E quando matar, para pegar esse sangue do cabrito, ou do cordeiro, passar nos umbrais das portas ou nas ombreiras também das portas. Será ali um sinal para quando, né? O que pode acontecer? Deus está falando assim, ó, vai passar esse sangue nos umbrais das portas, das janelas, porque quando vir o anjo destruidor, que ele vai vir à noite, que ele vai vir com tudo, ele vai ver aquele sangue e não vai atingir aquela casa. Aí tem muitos que falam assim, olha, eu fui numa casa e eu vi a imagem de Jesus numa cruz, que a cruz, onde Jesus derramou todo o seu sangue, não foi na cruz? Estava lá na porta daquela casa e às vezes até critica alguns que não entendem, né? É daqui. Essa proteção do sangue, porque quem é o verdadeiro cordeiro que doou todo o seu sangue e que protege as nossas casas? É Cristo. E aonde a gente vê esse sangue? É na cruz. A cruz ficou repleta das chagas do Senhor. Ou muitas das vezes a própria fonte de Jesus, porque é aquela coroa de espinho também, né? Tem uns que é só a coroa de espinho. Por quê? Essa casa é do Senhor Jesus. Já é um indicativo para o inimigo falar que não. Aqui quem manda é o Senhor Jesus. Aqui nós estamos saturadas das tuas
ações. Aqui você não pisa mais os pés, porque essa casa, quem reina aqui é o Senhor Jesus, né? Não tem lugar para ele. Então é por isso que muitas portas têm a cruz. Para quem não entendia ou está passando, às vezes, né, não tem o conhecimento, às vezes, do catolicismo, a gente tem essa devoção. Aí vem, surge daqui, né? Porque da parte de Deus, quando pede, Deus estava preparando, é o Antigo Testamento, é preparando todo esse povo para a vinda do seu filho. Então as coisas tudo se deu lá. Era um povo bem ignorantão, era um povo difícil, né? É igual uma criança que não, ou um adulto que não tem, vamos assim dizer, uma formação, e você vai tentar ensinar, ele tem mais dificuldades às vezes até de aprender do que uma criança. Mas ele, quando ele está disposto, né, ele vai entender, ele vai aprender com calma, né, com jeitinho. Aprende. Basta abrir o coração, querer conhecer, querer entender. E aí, aqui, o anjo vai passar por cima das casas, vai dizer, né? E vai matar todos aqueles que não têm aquela proteção. Vai exterminar, vai ser um desespero tão grande para o faraó que ele vai dar aquele grito estrondoso, vai chorar com uma dor profunda na alma, né? Pedindo para eles sumirem. Aí Deus pede também aqui, né? Vai passar o anjo, o anjo destruidor, vai matar os primogênitos de todos o povo que mora ali do Egito, que não tivesse a proteção na casa, e pede também para eles comer dentro da casa sem sair para fora. Deus vai pedir para eles não sair nesse dia para fora. Até se tiver alguém lá, não é para deixar sair, fica todo mundo lá, mesmo que a casa seja pequenininha. Deus fala também a respeito, gente, dos pães ázimos, que é os pães da Páscoa, né? Esses pães, Deus vai dizer que ele não pode ter fermento, né? Assim como a Santa Eucaristia também, né? E esses pães a gente vai entender certinho, né? Aqui já vai falar. A própria leitura já trouxe para nós. Deus fala ainda para Moisés que o povo deverão segurar o cajado na mão e terão os rins cingidos e terão que ter as sandálias também já no pé. Olha só, Moisés, meu filho, fala para o povo preparar um monte de pão lá sem fermento. Fala para o povo pegar o cajado, ficar com o cajado já de prontidão na mão. Fala para o meu povo já pegar, colocar uma toalha ou algo na cintura, né? Cingir bem os rins para dar força e ficar já na prontidão com o chinelinho nos pés. Olha o indicativo de Deus, né? Por quê? Porque quando isso acontecesse, era para o povo dar no pé mesmo. Sair do Egito às pressas, sumirem dali. Saírem. Eles já estavam prontos para partirem. E uma subida, né? Uma pessoa que caminha muito, ela precisa de um cajado, né? Quem anda no deserto precisa ali de um cajado para ajudar. O mesmo também a respeito ali da túnica, os homens, né, que usam aquelas roupas grandes, subir a túnica assim e amarrar na cintura para ajudar a coluna também, para não ter dor nas costas, acredito eu, né? E os pés ali de prontidão, né? O fermento, por que o fermento, o pão sem fermento? Para não estragar. E dura mais. Tá falando que o cabrito ali não pode ser cozido, né? É para ser assado. Porque quem cozinha sabe que a comida também quando é feita cozida, ela estraga mais rápido, né? E aqui tem tudo isso, é uma preparação. Deus está preparando, conduzindo passo a passo o seu povo. Aí tem gente que acha que Deus não conduz, conduz passo a passo.
a nossa vida. Deus sabe o que falta dentro da nossa casa. Deus sabe o que nós precisamos, é o suficiente que nós precisamos, que não vai para não faltar. Deus sabe tudo, tudo, passo a passo. E Ele quer ter esse carinho conosco. Ele quer, deseja cuidar cada um de nós, os seus filhos. É que às vezes a gente cresce, amadurece, acha que não precisa de Deus, e quer caminhar sozinho. Mas nós precisamos muitas vezes, como foi dito na aula passada, nos sentir como uma criança, principalmente quando estamos cansados, né? Você já fez aquela experiência? Você está cansado e você vem como criança, conversa com Deus e pede o colo, né, de Deus para descansar? É maravilhosa. Às vezes a gente precisa descansar o corpo, né, a alma, a mente. Nós precisamos descansar um pouco em Deus. Esquecer as preocupações, porque não somos criança, então criança não se preocupa, não tem conta a pagar, não tem preocupação nenhuma. E voltar àquela fase de criança para ver se a gente, né, se sente, consegue sentir a presença do nosso Deus para continuar. Os problemas, confiar, né, que Deus vai ajudar, as portas se abrirão. Elas se abrem. Deus ilumina, né? Deus dá dom da sabedoria para resolver qualquer situação impossível. Então basta apenas sair um pouco do barulho e ouvir mais a Deus atenciosamente. Olha só aqui, eles vão ter que ficar dentro ali, né? Ali, até que a Páscoa seja celebrada. E eles vão ter que, o Senhor vai pedir a respeito do pão, 7 dias sem comer pão com fermento. Então eles vão ter que fazer tipo uma penitência para nós, né? Eles vão ter que ficar 7 dias, que seria uma purificação, para poder depois voltar a comer normal. Aí depois que passasse esses 7 dias da Páscoa, era para celebrar, para ela ser celebrada, né? Aí Moisés, o que Moisés vai fazer? Moisés vai repassar tudo isso para o povo, ele repassa, preparando o povo para ficar atento. E o povo já vai ficar atento, né, com esse anjo aí, esse anjo exterminador, porque ninguém vai querer morrer, e eles vão ficar, nossa, eu acredito que não deu nem trabalho para achar esses cordeiros, né, essas ovelhas. Rapidinho eles acharam, ainda tinha para emprestar, porque quem é que vai querer perder um filho, né? E quando a pessoa fica um pouco com medo, ela age mais rápido, né? Então o povo já foi providenciar tudo isso. Para que tudo isso? Para que todos pudessem sair da escravidão do Egito. Estavam libertos por Deus. Então Deus age profundamente. Aí a Bíblia também vai descrever o quê? Que eles saíram em fileiras como de um exército. Eles saíram como fileiras de um exército. Eles aqui, eles obedecem e vão partir, vão seguir. Aí eles obedecem, eles vão lá atrás, né, desse cordeiro, eles vão pegar o sangue numa bacia, que vai falar também desse sangue, né, como seria passado passo a passo. E vai falar ali desses pães ázimos. Aí, e vai falar também a respeito, até mesmo aqui, de como se daria. Então, eles vão pegar ali, depois de ter assado a carne, eles vão ficar com um cajado na mão, eles vão cingir os rins, eles vão ficar com os chinelinhos ali nos pés em prontidão, até que eles então possam ali partir, né? E os judeus então celebrarem nesse dia a Páscoa do Senhor, assim como foi descrito, tá? Então a gente vai ver agora
o versículo 1 para a gente entender melhor tudo aquilo que foi dito aqui. O Senhor disse a Moisés e a Arão: este mês será para vós o princípio dos meses. Então aqui Deus passa, né, para seu povo, pedindo a ele celebrar em memorial essa saída como uma lei perpétua, que é isso que a gente entendeu do estudo de hoje. Deus dá as ordens a Moisés. Então essa data é uma data importante, chamada uma passagem, né, de Páscoa. Lembrando, né, aqui que esse ritual é interessante, que esse ritual aqui não precisava de uma presença do sacerdote. Vocês sabiam disso? Então, esse ritual aqui, ele era feito na própria casa. O povo era para fazer dentro da sua casa ali com seus familiares. Era para fazer com a sua própria família. Então, não necessariamente precisava ter um sacerdote. Nesse caso, não era preciso. Aí Deus fala a respeito do mês que era para ser feito, que era um mês muito importante. Ou seja, assim diz os estudiosos, aqueles que pesquisam, que era um mês entre março e abril, por aí, né? Um mês lunar, que eles falam lá, os judeus o têm como um mês lunar. E é conhecido também como o mês das espigas. Por quê? Porque era uma época de primavera. Vamos lá para o versículo 15. Diz o seguinte: comereis pão sem fermento durante 7 dias. Logo ao primeiro dia, tirareis de vossas casas o fermento. Pois todo o que comer pão fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, será cortado de Israel. Olha a lei de Deus, né? Com Deus, nosso Deus é um Deus da justiça, e Ele quer realmente a obediência do seu povo. Seu povo precisa compreender essa importância da sua lei. Então, o nosso Pai educando, né? O nosso Pai corrigindo. Assim como nós que somos pais hoje em dia, precisamos educar e levar os filhos à obediência para não sofrer lá na frente. No nosso caso, né, a questão mesmo da salvação. E aqui também, o Pai está educando para que nenhum das almas venha morrer, perder a sua vida, né? A alma venha sofrer escolhendo o caminho errado. Então, Deus mostra qual é o caminho. E o caminho, a gente sabe que é um caminho estreito. Por isso que tem que os pais, desde o início, cobrar, né, ensinar, mostrar o caminho, para que não sofra mais tarde. Então, veja bem, aqui já existia essa festa de pães sem fermento naquela época. Só que neste caso era algo que ia se dar, ia se repetir do zero, ia começar do zero, como era para ser lembrado desde essa época que deu início a essa saída, como algo novo agora da parte de Deus, de um modo espiritual. Como dito, era de uma forma diferente, porque meia pagã, todo mundo fazia, porque era uma criança. E agora, da parte de Deus, é de um modo espiritual, abençoado por Deus para a própria purificação do povo e libertação do povo. Porque vai falar da libertação e o povo vai seguir crendo, né, como Deus, ele age na vida do homem para que se dê a libertação na sua vida. Aí aqui é o mesmo de dizer, né, que o fermento antigo não serve mais para nada. Aquele fermento velho já passou, porque agora vai surgir um novo fermento a partir desses 7 dias eles comendo pão sem o fermento. Então, vai
ser uma nova etapa na vida deles, para que possam todos ter a libertação em Deus, né? O livramento grandioso de Deus. Versículo 22. Depois disso, tomareis um feixe de isopo e ensopareis no sangue que estiver na bacia e aspergirei com esse sangue a moldura e os umbrais da porta. Ou seja, o isopo é uma erva, uma planta aromática, né? Que por sinal ela tem flores muito bonitas. Eu já vi na cor azul, não sei se tem outras cores, mas tem pessoas que vamos assim dizer, passa quando vai abençoar a casa, pega um raminho, né? Um raminho de planta, uma arruda e joga. Seria mais ou menos isso. Esse isopo, essa planta, era para pegar e colocar, embebedar ali no sangue, na bacia e aspergir ali nos umbrais da porta. Aí quem fosse, né, fazia e entrava para dentro da casa para comer a Páscoa com a família e os filhos. Quem tivesse ali, a carne tinha que ser a quantia para todo mundo, não podia faltar. E ali ia ficar dentro de casa, não era para sair. Lá no versículo 25. Quando tiverdes penetrado na terra que o Senhor vos dará, como prometeu, observareis esse rito. Ou seja, aqui o Senhor, né, pede para que seja um rito perpétuo, lembrado por todos, né, comemorado. O dia em que Deus tirou o povo da escravidão do Egito. E é isso aí, pessoal. Hoje nós vamos ficando por aqui, agradecendo a Deus por essa noite maravilhosa com a presença do Espírito Santo. A gente, às vezes, né, como a live aqui, ela é ao vivo, né, chegou gente, eu não pude atender, mas depois a gente, né, com certeza vão mandar alguma mensagem. E é assim, a gente fica feliz em poder compartilhar aquilo que também um dia recorremos, buscamos e almejamos para a nossa vida, que é o estudo, que é a palavra de Deus. Só que além de lermos, de estudarmos, o que Deus quer é que possamos vivê-la, né? Porque a palavra é preciso viver, é preciso caminhar com a luz, a sua luz, a luz de Deus guiando os nossos passos. Então, que essa palavra venha desprender a todos nós, principalmente aqueles que estão afastados de Deus, que têm muita dificuldade para caminhar nos caminhos do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Que esta luz, que é o Espírito Santo, possa neste momento alcançar este filho, esta alma, esta pessoa necessitada deste verdadeiro amor. Deus venha tirar a angústia do coração, Deus venha abrindo os caminhos. A passagem de hoje trouxe para nós uma esperança muito grande, né? De uma grande libertação. Deus realizou prodígios para acontecer essa libertação. E eu quero pedir, contar com a intercessão de Nossa Senhora, porque a gente acredita demais nas orações de nossa mãe, a mãe de Deus, do nosso Deus, e a intercessão também de Padre Pio, de tantos os santos mártires, pela a tua salvação, pelo teu resgate. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está enfrentando, mas creia no agir de Deus. Apenas obedeça. Obedeça a Deus, a palavra, né? O que Ele está neste momento trazendo na sua mente, no seu coração. E receba em nome dEle, através da intercessão dos santos que deram a sua vida pela palavra de Deus, por amor a Deus. A gente deseja
essa rica bênção sobre você, a sua casa e a salvação dos teus. Então, a alegria imensa estar com Jesus. Vamos permanecer unidos com Deus. Lembrando que nós estivemos aqui no poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Com a graça, a vontade do Senhor. Até mais.